Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Eric Bernard Favre Budenberg, eu sou psicólogo, sou especialista em psicoterapia comportamental e sou proprietário do NPC, o Núcleo de Psicologia Comportamental. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as consequências dos comportamentos. Em vídeos anteriores eu havia definido para vocês o que é ambiente, o que é comportamento, o que é organismo, quais são as possíveis consequências, tá? Que a gente divide basicamente em 4 tipos, que são os reforços e as punições. Então, 2 reforços e 2 punições. Tá? E hoje eu vou falar para vocês especificamente sobre as consequências. O que são as consequências? Por que elas ocorrem? De onde elas vêm? Tá? Então, muitas pessoas têm dúvidas sobre esses conceitos, que são coisas que a gente consegue aplicar na nossa vida prática, no nosso dia a dia, o tempo todo, porque nós estamos falando de comportamento humano. Então vamos falar brevemente sobre o conceito de tríplice contingência. Tríplice contingência porque você tem 3 partes, por isso que é tríplice. Nós temos o estímulo antecedente, os comportamentos e as consequências. Tá? Contingência porque é uma relação causal entre os eventos. São eventos que estão interrelacionados e eles têm uma relação de causa, que a gente chama de contingência, que é aquela relação se então. Então, na presença disso ou se ocorrer isso, há a probabilidade de ocorrer aquilo, ou aquele comportamento e aquela consequência também. Tá, então, falando especificamente sobre as consequências, elas basicamente são as causas do comportamento, ou seja, o que causa o nosso comportamento de modo geral não é o que acontece antes dele, é o que acontece depois, são as consequências. Então, nós temos um estímulo antecedente que serve de estímulo discriminativo, ou seja, que sinaliza para que a gente emita ou faça aquele padrão de comportamento e aquilo produzirá uma consequência. Só que o que causa o meu comportamento, como eu disse, não é o que vem antes dele, é o que vem depois dele. Vamos pensar num exemplo prático. Então, vamos pensar que João tem uma prova na segunda-feira. Então, o que sinaliza para ele que ele tem a prova é a marcação que ele fez ou ele lembrou que a professora falou para ele. Então você tem um estímulo discriminativo. Ele olhou lá na agenda dele ou lembrou do que a professora disse. Então esse é um estímulo discriminativo para ele emitir o comportamento de estudar ou não estudar. Tá? Então vamos supor que ele viu na agenda, ele estudou para aquela prova, a consequência foi, ele tirou uma nota boa naquela prova e foi elogiado pela professora, pelos colegas e pelos pais. Então, ele obteve uma consequência reforçadora positiva. Então, como eu havia dito, você tem os reforços, positivo e negativo, que aumentam a frequência daquele comportamento, e você tem as punições, positiva e negativa também, que diminuem a frequência de ocorrência daquele comportamento. Reforço positivo, quando eu acrescento algo bom, vamos dizer assim, algo positivo para aquela pessoa. Reforço negativo, quando eu retiro algo ruim, tá? A punição positiva, quando eu acrescento algo ruim ou negativo. E a punição negativa, que eu retiro algum estímulo positivo para aquela pessoa, como eu havia explicado em vídeos anteriores. Então, nesse exemplo do João, o estímulo discriminativo, então, foi ele ver na agenda dele que tinha prova, ele emitiu o comportamento de estudar, a consequência foi nota boa e elogio por parte das pessoas. Portanto, isso vai aumentar a frequência de ocorrência do comportamento de estudar, porque ele tirou uma nota boa. Então, o que causou o que vai causar num futuro a ocorrência desse mesmo padrão de comportamento. Não foi o fato dele saber que tinha prova, foi a consequência. Ele tirou uma nota boa e recebeu os elogios. Então, isso vai causar no futuro o comportamento de estudar. Quando ele ouvir que tem prova ou ver na agenda que tem prova, ele vai lembrar que ele estudou, tirou uma nota boa e teve um elogio. Então, esse é um exemplo simples para a gente entender as consequências. Então, as causas dos comportamentos estão nas consequências que eles produzem. Nós chamamos de comportamento operante porque nós operamos no ambiente. Nós operamos no ambiente e produzimos consequências. E, por sua vez, somos modificados pelas consequências das nossas ações e dos nossos comportamentos. Então, se neste exemplo ele tirou uma nota boa e foi elogiado, partindo do princípio que a maior parte das pessoas gosta de elogio, isso vai reforçar o comportamento dele e aumentar a probabilidade de ocorrência do comportamento de estudar no futuro. Portanto, o que causará o comportamento de estudar será esta consequência, não o estímulo antecedente. As pessoas acabam confundindo tudo isso porque no senso comum existe a ideia de que o que causa nosso comportamento seria o pensamento ou algo que acontece antes. Não. Pensamento também é comportamento. Pensamento não causa comportamento.
Então, ele está nesta coluna do meio, vamos dizer assim, nessa tríplice contingência. Então, pensamento também é comportamento. Então, teve algum estímulo antecedente que serviu de discriminativo, de sinal, para que ocorresse esse pensamento, mais o comportamento de estudar, que gerou a consequência, que seria o terceiro item. Tá? Então, são as consequências que causam os comportamentos. Lembrando que comportamento é tudo, pode ser pensar, andar, falar, sentir. Então, é muito importante entender quais são as consequências. Quando nós analisamos as consequências, nós entendemos os porquês, quais são as funções. Então, por que aquele comportamento ocorre? E se nós quisermos modificá-lo, nós temos que modificar a consequência. E também podemos modificar o estímulo antecedente, mas nós modificamos primeiramente a consequência, que é a causa direta daquele comportamento. Aquele comportamento ocorre porque produz aquela consequência. Aquela consequência, ela volta e age sobre aquele comportamento novamente. Por isso que ela aumenta ou diminui a frequência ou probabilidade de ocorrência daquele comportamento no futuro. Então é muito importante entender esta questão das consequências. Como eu disse, as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso, né? Mas, que é aquilo que eu estava dizendo. Eu sinto isso porque, eu penso aquilo porque. Então nós fazemos essa análise de todas essas possíveis situações, entendemos quais são as consequências que são produzidas para entender quais são as funções, quais são as causas daquilo. Nós modificamos aquelas consequências para tentar modificar o comportamento. Fazemos também modificações nos estímulos antecedentes, claro, para aumentar ou diminuir a probabilidade de sinalização para que aquele comportamento ocorra, para produzir aquela consequência ou aquela outra consequência. Então, voltando no exemplo do João, novamente então o estímulo discriminativo, que foi ver na agenda, por exemplo, estudar, tirar boas notas e ser elogiado. Vamos pensar que ele leu na agenda, decidiu não estudar, aí ele tirou uma nota ruim e ele recebeu críticas ao invés de elogios. Então, as notas boas e os elogios é um reforço positivo. A nota ruim e as críticas seria uma punição positiva. Algo de ruim foi acrescentado. Tá? Eu estou dando alguns exemplos bem simples, só que nessas tríplices contingências podem coexistir outras contingências que produzem outras consequências na sequência, porque essas contingências elas são interligadas, tudo acontece ao mesmo tempo. Várias contingências comportamentais estão em operação ao mesmo tempo, mas vamos nos apegar nas consequências. Então elas são as causas disso, sejam para comportamentos ou sentimentos. Tá? Então, se nesse exemplo do João ele tivesse tirado uma nota ruim porque decidiu não estudar e recebesse uma crítica, partindo do princípio que ele não gostou da crítica, num próximo momento, numa próxima situação que ele tivesse prova, ele, pensando que não gostou dessa crítica, ele tentaria emitir o comportamento de estudar, de se preparar para aquilo, para evitar essa consequência ruim, que seria a crítica e a nota baixa. Então, a função desse comportamento de estudar é produzir uma consequência positiva. Ele decidiu não estudar e foi fazer outras coisas. Então ele emitiu também outros comportamentos, mas ele não emitiu o comportamento de estudar, que geraria a consequência de tirar notas boas e receber elogios. Portanto, ele vai ter uma diminuição de frequência daquele comportamento, partindo do princípio que ele não gosta de críticas e punições nesse sentido. Tá? Então é um exemplo bem simples para entender qual é o sentido, qual é a função das consequências. Tá? Então existem uma infinidade de exemplos que a gente pode pensar. Tá? Vamos pensar, por exemplo, numa criança que vai no mercado com os pais e começa a emitir aquele comportamento padrão de birra ou manha porque quer um doce que os pais não querem dar para ela. Então, o que acontece? Ela vai lá no mercado com os pais, então qual é o estímulo discriminativo? O que sinaliza para ela que ela pode fazer aquilo para tentar conseguir o que ela quer? O próprio mercado, estar no mercado na presença dos pais. Ela percebe aquilo, ela emite o padrão de comportamento de birra, que geralmente ela chora, ela bate o pé, ela se joga no chão, até os pais darem aquilo que ela quer. Por quê? Os pais, com medo ou com vergonha do que possa acontecer, eles dão para ela. Ela consegue aquilo que ela quer. Então a função é muito clara, conseguir aquilo que quer. Então, perante o estímulo discriminativo, mercado e pais, ela emite aquele comportamento, consegue o chocolate, que seria a consequência, o chocolate, o doce,
enfim. Numa próxima ocasião, os pais a levam no mercado de novo e aí, frente ao mercado, ela pode começar a emitir antes, dentro do carro, por exemplo, só de olhar o mercado ela já começa a emitir, por quê? Porque ela sabe que vai ter a função de conseguir. Para quebrar esse padrão de comportamento, os pais não devem dar o chocolate ou o doce, enfim. Por quê? Não conseguindo o que quer, você quebra aquela relação que foi criada de estímulo discriminativo, pai, mercado, imita o comportamento de birra, consigo o chocolate que eu quero, que é a consequência. Então, o que justifica esse comportamento é justamente a consequência. Ela só vai fazer aquilo porque ela ganha o que ela quer, porque ela consegue. Então, a função da birra é muito clara nesse exemplo. Ela consegue aquele chocolate, aquele doce que ela quer. Tá? Então, são exemplos bem simples. Se eu deixo de dar aquele chocolate ou aquele doce, a criança não tem por que fazer aquilo. Depois de sucessivas tentativas de manha e birra, tentando conseguir o doce e não ganhando, porque os pais saem de perto, ignoram aquela situação ela se modifica e a criança percebe que não vai conseguir o que quer, aquele comportamento ele vai entrando em extinção, como a gente diz. Então ele vai diminuindo até ele se interromper, até ele acabar. Então é a consequência que causou, foi a consequência que faz com que ele faça aquilo novamente. Isso são só exemplos simples para ficar claro qual é o poder e o papel das consequências. Então, se eu quero entender por que alguém faz o que faz, eu tenho que analisar primeiro o que está sendo produzido com aquele comportamento. Quando eu entendo o que está sendo produzido, fica mais fácil. Então, a consequência é a chave para nós entendermos o que as pessoas fazem, por que elas fazem, como elas fazem, em que momentos elas fazem. Então, sempre tem alguma consequência mantendo aquele comportamento, seja essa consequência direta ou indireta. Tá? Isso vale para N padrões de comportamento, vale para dependência emocional, vale para coisas simples, complexas, vale para tudo. Nós sempre temos que analisar as consequências. Essas são as famosas análises funcionais que nós fazemos na psicoterapia comportamental. Nós fazemos essas análises funcionais para identificar quais são as funções dos comportamentos. Entendemos que consequências eles produzem frente a quais padrões de comportamento, quais são os estímulos antecedentes que estão ali também, mas entendemos quais são as funções e conseguimos quebrar estas funções. Quebrar aspas. Então, identificando quais são as consequências diretas e indiretas que mantêm aquele comportamento, eu consigo modificar, eu mudo a consequência. Então, eu promovo uma espécie de reeducação comportamental. Eu educo aquela pessoa ou aquela situação simplesmente modificando as consequências. Se eu não reforço mais aquele comportamento, ele não ocorrerá mais. Se eu quero aumentar a possibilidade de ocorrência, eu modifico a consequência e começo a reforçar. Então eu modifico e mexo na consequência. Então a consequência ela é de extrema importância porque é ela que causa o comportamento, aumentando a sua frequência ou diminuindo a sua frequência. Então, se eu quero aumentar a frequência, eu manejo situações que reforcem aquele comportamento. Se eu quero diminuir, eu manejo situações que diminuam, que façam com que aquele padrão ele seja reduzido. Então, eu vou lá e modifico, eu insiro coisas ou retiro coisas, que é o manejo comportamental, como a gente diz. Então, as consequências, elas são as causas dos comportamentos. Se eu quero entender o que uma pessoa faz, por que faz, o que sente, o que pensa, eu analiso as consequências. Se nós quisermos modificar aqueles comportamentos, nós fazemos um manejo comportamental para construir novos comportamentos, alterando consequências. Aí você tem uma série de entrelaçamentos entre as contingências, como eu expliquei, que são essas relações, e aí nós conseguimos modificar o comportamento, o sentimento, entender o que acontece e fazer com que a pessoa se modifique. Então, ela consegue mudar aquilo através, principalmente, das consequências. É uma análise complexa, mas deu para ficar claro qual é o papel da consequência, que de fato causa o comportamento. Portanto, o que causa é o que vem após a emissão do comportamento, não antes. Se eu quero saber o que acontece, eu tenho que entender quais são as consequências. Aí eu modifico aquilo e fica mais fácil para que a pessoa melhore a qualidade de vida dela. Tá? Podemos pensar em vários exemplos, mas eu pensei em casos e exemplos bem simples para ficar bem fácil de compreender o que é a consequência, que é ela que causa o comportamento e como que a gente maneja isso. Ok? Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, pessoal. Obrigado, boa noite.